Thiago Marcel, que, aliás, toda vez que ele está presente aqui no Hoje em Foco, eu escuto inúmeros elogios. E muitas pessoas param na rua e falam assim, poxa, aquela sua entrevista. Eu falo assim, a minha não, a dele, né? Porque a entrevista dele é fantástica, é maravilhosa. E hoje ele trouxe pra gente, na verdade, vai ser feito o encontro hoje à noite na Igreja Batista Esperança, às 19 horas, é isso? Às 19 horas. É um encontro, na verdade, para mulheres, tanto solteiras quanto casadas. E aí eu fiquei interessada no tema, falei assim, poxa, que tema interessante, né? É a primeira vez que o senhor vai dar palestra Não, já dei algumas lá. Já Algumas... dei para solteiros, já dei para casados, já dei para mulheres. E essa é para mulheres em geral. Mulheres solteiras, mulheres jovens, mulheres que querem se encontrar ou querem investir mais no fato de serem mulheres. Na sociedade tão bagunçada, onde a gente não sabe direito onde é que está. Então, biblicamente, né, e psicologicamente, a gente vai falar desse papel, desse lugar, de como é formidável e fantástico viver esse dom que é ser mulher. Quer ser mulher. Bem, então o livro aqui vai ser baseado também no livro Tu Estás Livre, né, que é Curando as Feridas do Passado, que é da T.D. Jakes. Homem ou mulher? T.D. Jakes é homem que escreve o livro também, né? Então tá aqui, né? Então, mulher, tu estás livre, curando então as feridas do passado. Bem, então, bem-vindo mais uma vez, né? Acho né? que só vai achar esse livro na livraria Amém. Desculpa falar mais. Senão não encontra em outro lugar. Tem gente procurando, então eu vou dar logo a dica para você poder achar o livro. Se não encontra outro livro. Mas também tá na internet, eu acredito que possa ser achado também. É uma editora grande, provavelmente se encontra. Bacana. Pronto. Bem, primeira pergunta que eu queria fazer então para você é a seguinte: como é que a gente pode se libertar de traumas e de ressentimentos, não é, que não nos permitem viver o novo, continuar para frente? Como é que isso é feito, esse milagre, assim por dizer? É maravilha. Tem se me permita, eu vou ler um pedaço do livro, está aqui na página 98. Sim. Tem algo que é muito bonito. Alguns teóricos de psicologia escreveram sobre isso. Carl Rogers é um psicologia humanista, escreve muito sobre isso, mas ficou de um jeito muito, muito agradável e simples aqui. Ele diz, até que o desejo de seguir em frente se torne maior do que as memórias da dor passada, jamais você terá o desejo de criar de novo. Então, às vezes, as coisas que aconteceram na nossa vida nos marcaram muito, nos fizeram muito mal. Só que eu tenho que perceber que esse mal, esse incômodo, ele tem que me levar a novas experiências. Então tem pessoas que elas viveram tantas coisas ruins que elas se habituaram àquilo e elas se veem presas àquilo. Só que eu posso interpretar esses acontecimentos na minha vida de forma diferenciada. Né? Aconteceram tantas coisas ruins, isso me fez sofrer tanto. Então daí eu posso tirar um desejo de ter algo diferente. E aí essa dor pode me catapultar para algo novo, ao invés de ficar me detendo. Então uma experiência ruim, um trauma, ou vai me fazer ancorado naquilo, ou vai me levar a um trampolim para viver algo novo. Então a primeira coisa que a pessoa precisa admitir é que a dor que ela sofreu não necessariamente escraviza ela aquela experiência, seja qual for. Então, ao contrário, eu posso isso viver... Isso não depende, não, de pessoa para pessoa, que, por exemplo, eu conheço casos, até o caso daquele cantor, cantor Seu Jorge. Sim. Seu Jorge, por exemplo, ele chegou a ser morador de ruas, ele morou na rua e, por exemplo, ele teve contato ali com tudo quanto é tipo de coisa, que tem pessoas oferecendo substâncias tóxicas para ele. Então, assim, e ele, né, passou fome na rua, viveu na rua durante anos. E, no entanto, ele nunca usou nenhuma substância tóxica, segundo ele. Né? Ele nunca entrou pelo lado do crime, de assaltar, de nada. A família dele, se eu não me engano, o irmão dele morreu e a família se desestruturou toda. E aí, assim, ele foi morar com o tio dele, e o tio dele falava assim, que ele disse que queria tocar, ou ser cantor, queria um emprego, um lugar. Falou assim, quem é você? Você nem carteira de trabalho você tem, você não tem escolaridade, você é tipo assim um Zé Minhoca, um Zé Mané, você não tem nada, você está querendo trabalhar em alguma coisa. Então, assim, imagine todo o sofrimento que foi causado na vida dele, dificuldade financeira, foi morador de rua, e hoje ele usou isso para o bem. Já outras pessoas que passam na mesma situação... a gente tem que entender uma coisa, o ser humano, ele é um ser que aprende, né? Então certamente houve alguém na vida dele, em um dado momento, que inspirou ele, né? Eu lembro de uma missionária chamada Mel Williams, que faz um projeto no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, um projeto lindo, e ela uma vez se deu diante do menino no morro, e ele a procurou, e ela disse para ele, meu filho, o que vai ser da sua vida? Aí ele falou, depende. Se a senhora investir em mim, eu vou ser homem de bem. Se a senhora não investir em mim, o traficante já está querendo me contratar. Então depende de quem vai investir em mim.
Então foi incrível isso, que era uma criança e tinha noção de que o investimento que ele fosse receber, isso ia repercutir depois. Infelizmente, muitas mulheres, elas recebem um tato da família que promove o que é de pior nelas. Né? Então, existe um trato, um zelo, um cuidado que vai promover o que é de melhor. Mas existem pessoas que foram treinadas a isso. A emoção da gente é algo que é treinado, é aprendido, é uma linguagem. Então, se eu aprendi aquilo desde sempre, eu vou começar a reproduzir isso das minhas escolhas. A boa notícia disso é que você lida com o ensino de idiomas, eu sei, né? Então é mais fácil aprender na infância, mas a linguagem das emoções, ela é algo aprendível durante toda a vida, assim como o idioma, é mais difícil. Mas ainda é possível se aprender novo, é possível viver o novo. Você não é refém, não é escravo daquilo. Agora, como fazer? As pessoas dizem o seguinte, que foram as situações que levaram a pessoa a ser assim. Sim. É isso mesmo, a pessoa é assim. Por exemplo, dificuldades, a forma assim, que as pessoas às vezes se encontram falando assim, não, eu descobri que eu sou assim. Porque, na verdade, assim, tem pessoas que estão passando por, que seja situação, vamos dizer, uma situação financeira difícil. Sim. E a pessoa fica histérica, xinga por tudo, quebra tudo, sim, parte para cima das pessoas. E, por exemplo, outros que passam por uma situação financeira difícil, como já teve momentos que eu já passei assim também um aperto, assim, meu Deus, vamos segurar aqui, vamos enxugar. Passou, né? Muitas pessoas falam assim, vamos segurar aqui, vamos enxugar. E, na verdade, eu não xingava, entendeu? Eu não me tornei histérica. Não... Então, assim, isso as pessoas podem falar que foi a situação ou a pessoa do fato que é assim. Você tem 3 situações. Você tem componentes genéticos, existem temperamentos, existem tendências de se comportar, isso é fato, hoje a ciência já sabe disso. Existe a criação que você teve na formação da sua identidade, que é algo que não é estanque, não é parado, sempre se pode recapitular isso, mas é muito forte na infância e tinha um lastro que você tinha da sua família. Então, essas 3 coisas, elas interagem muito. Só que ainda existem pessoas que passam por essas diversidades, mas elas têm um diferencial que é Jesus. Eu fico com uma vontade de vir aqui, principalmente ouvindo como pastor hoje, principalmente. Então, assim, o que o Evangelho propõe é que não existe circunstância, não existe cadeia que não possa ser transformada no poder de Jesus. Então, a coisa mais linda do cristianismo, do Evangelho, se você pega a Bíblia e lê, existem muitas religiões que se aplicam a interpretações de outras pessoas, do que disseram da Bíblia, dos Evangelhos, mas se você pega a Bíblia e lê-la, você vai ver todo tipo de história, todo tipo de circunstância, e você vai ver dentro daquilo ali que existem pessoas que quando se submetem a um novo tempo, interessante que quando a gente fala em conversão, né, você não falando se converteu ou não, na mídia tem muito isso, né? Falando converteu, calma, vamos ver as atitudes dela. Porque a palavra conversão no grego ali é metanoia. Não é mudança de direção, de sentido somente. É mudança de regência da mente. Então, quem recebe Jesus, ele começa a receber de Deus. Isso é sobrenatural, é místico, é transcendental. Isso é o poder de Deus. A pessoa começa a ter motivos diferentes, coisas que a atraem, e começa a ter também inspirações diferentes. Então, nossos comportamentos, eles são, geralmente, por duas coisas nos movem. As coisas que nos empurram, que são jeitos de ser baseado na nossa história, e desejos, coisas que nos atraem. Quando a pessoa recebe Jesus, e ela passa por esse processo que a Bíblia chama de metanoia, de mudança de mente, de nova mentalidade, ela começa a ser empurrada por novas coisas e atraída por novas coisas. E isso muda ela. Na revista Cláudia, por exemplo, aqui que eu acabei de mostrar, na revista Cláudia diz assim, coração leve. Aprenda a se livrar das emoções tóxicas. Deixa eu ler aqui. Aprenda a se livrar das emoções tóxicas e seguir em frente mais saudável e feliz. Na verdade, vários livros de autoajuda, a gente encontra isso, como você fazer isso. Exatamente. É possível um ser humano se modificar? Porque, por exemplo, assim, a Bíblia até fala, é possível a zebra mudar as suas listas, tirar a sua lista? É possível... ela pode se pintar. Se ela se pintar toda de preto, vai passar que é um cavalo, mas o gene dela é zebra. Então, assim, a gente fala muito de autoajuda hoje. Só que a autoajuda, ela tem uma limitação. Tem pacientes que conseguiram melhorar muitas coisas com autoajuda e chegaram no momento da terapia. E tem pacientes que precisaram de autoajuda há muito tempo, ajudou, depois de terapia ajudou, mas existem algumas mudanças existenciais, que só a fé, que só Cristo muda. Então, a gente precisa de mudança, a gente precisa de ajuda do alto. Se fala muito em autoajuda. Era bom que a gente falasse mais em ajuda do alto. Porque autoajuda é você construir uma escada que leve você ao céu. Ninguém consegue isso. O que a religião se propõe não consegue. Então, a religião em si, seja qualquer fé evangélica, católica, espírita, o que for, não leva ninguém a um lugar que ela mesma se propõe. Então, todas as religiões são válidas. O cristianismo não é religião. O cristianismo é mudança de mente.
cristianismo não é uma escada que eu construo ao céu, que é o sentido da palavra no latim religare, o homem do a Deus. O cristianismo é diferente. O cristianismo é Jesus se fazendo homem e vindo até nós. Então, aí sim eu posso ter experiências de fato novas. Eu não estou menosprezando a autoajuda, que tem um papel, não estou menosprezando as religiões, que tem o seu papel, mas eu estou exaltando que acima até da psicologia, com respeito aos meus colegas, mas acima até do que isso, existem mudanças que só se dão através de uma conversão a Cristo. E como é que a pessoa pode se preservar das críticas? Né? E receber mais elogios? É bom. É interessante que eu falei uma vez para uma paciente que ela ouvia de uma pessoa muito próxima dela, ela vivia numa balança emocional muito séria. Eu fui investigar qual era onde isso vinha. E alguém das relações dela, né, a mãe dela, um dia dizia para ela: você é a pessoa que mais me envergonha na minha vida. E na outra semana dizia... A mãe dela. E na outra semana dizia: você é o maior orgulho da minha vida. Sim. E ela falou assim, eu falei: você tem que saber amadurecer o que ouvi da sua mãe. E ela disse assim: mas como? Se é da minha mãe que eu recebo os elogios. Aí, às vezes pode ser do marido, né? Que ela diz do marido. Que desgraça. Às vezes é do filho que fala com a mãe. Eu te amo, né? Aí o irmão que fala com a irmã. Então, o que eu falei, ela assim: imagina a lixeira. A lixeira é o lugar de você depositar os dejetos, mas não é lugar de você comer. É engraçado que tem um filme, toda uma mulher muito forte no filme, que ela... E você vai falar sobre isso no próximo bloco, então. Nosso tempo já chegou aqui ao final. No próximo bloco a gente continua falando sobre isso, então. Interessante essa questão da lixeira que você deposita e não... Pois é. Pois é. Então não sai daí que hoje a gente volta já já. Muitas pessoas acham que basta o relacionamento que você teve antes de casar e aquilo é o suficiente para manter a pessoa viva para sempre. Tem aquela experiência que você deve ter feito com seus filhos, pega um feijãozinho e bota no algodão. E aí o feijãozinho vai crescendo e cresce vertiginosamente e depois morre. Porque enquanto ele vive da energia que estava na semente, do amido, ele vive. Mas quando ele precisa da energia da terra, não tem mais, ele morre. Então o casamento é assim também. Não sabia que era por isso. Muita coisa consegue progredir pelos primeiros meses e anos de relacionamento. Mas depois você tem que nutrir isso. Então, às vezes, a mulher, não que isso justifique uma grosseria do marido, mas às vezes ele não se empenha em nutrir isso, né? E, infelizmente, é algo que a gente vê muito no meio evangélico, né? As mulheres evangélicas, elas têm esse mau costume, muitas vezes, de não nutrir o relacionamento, porque acham que meu marido não pode adulterar, não pode trair, então ele é obrigado a ser fiel a mim, e eu vou cuidar da casa, dos meninos, não tenho que me cuidar. Não é bem assim. Ele é evangélico, ele é um homem que se espera que seja homem espiritual, mas ele ainda é homem. Sim. Então ele precisa também dessa nutrição de lá. E vice-versa. Vice-versa. Quando está falando disso, de como receber ou não, isso então aquela pessoa pode estar falando do jeito dela. E eu posso ensinar àquela pessoa que não é daquele jeito que ela vai acessar o meu coração. Então, às vezes se usa esse ímpeto querendo até cuidar. Não estou sendo advogado do diabo dizendo que os homens estão certos em fazer isso. Não é isso. Mas simplesmente ser reativo a isso também não vai ajudar muito. Então, como eu falei a uma paciente minha, a lixeira é um lugar de depositar o que é ruim. Mas não é um lugar de ir lá comer o que está lá dentro. Eu lembro de um filme, uma atriz hollywoodiana dessa, foi até legal, que a mulher entra para as Forças Armadas e aí ela tem um momento que eles jogam o resto da comida numa lixeira e depois na próxima refeição eles têm que ir lá comer os restos. E aquilo é muito humilhante. E tem mulheres que vivem isso. Elas não separam o que é um tempo onde as coisas estão ali para serem jogadas fora e ela vai e come aquilo de novo. O ressentimento é isso. Eu pegar algo que já deveria ter sido resolvido, algo que já deveria ter sido amadurecido e porque preciso me vingar e ganhar um argumento, eu vou lá e busco aquilo de novo. Então existem algumas mulheres também que fazem isso, é péssimo. Mas na verdade isso não é um fruto de que alguma coisa daquilo ainda perdura? Deveria ser resolvido não expondo, reclamando, não humilhando outra pessoa usando daquilo, mas dizendo: olha, isso ainda vive em mim, eu preciso ver em você mudança para que eu me sinta mais segura. Isso funciona muito mais do que acusar a pessoa de algo que já passou. E anos que a pessoa vivencia isso, anos que a pessoa vivencia isso, modifica uma mulher. Sim. Então nós não estamos falando aqui também de uma atitude isolada. Sim, de que o homem xingou a mulher por exemplo, de um termo vagabunda. Aí ela vai ficar 10 anos lembrando: um dia você me chama de vagabunda. Não. Eu também estou me referindo aqui a ações que foram feitas com ela. Vamos dizer, citando esse mesmo exemplo, vamos dizer que a mulher foi chamada de vagabunda diariamente, 10 vezes por dia, durante 5 anos, 6 anos. Perfeito. Então, assim, ela mudou a sua forma de ser para com... Como é que ela vai amar um homem? Provavelmente ela vai se tornar uma mulher reativa, amargurada, dolorida, sem perspectiva. Sim. Agora, não vai ser muito carinhosa com o marido. Exatamente. Entendeu? Agora, sim, ela precisa, provavelmente, nesse tempo, ela recebeu isso
ou não colocou, ou colocou como ele fazia com ela, e acabou sendo uma briga, uma discussão, uma desavença, essas coisas vão se acentuando. Eu estou dizendo que em todas as situações você vai ter uma mulher que seja tão sábia, tão madura, que vai conseguir sair de tudo e salvar aquele relacionamento. Não é assim. Precisa de mutualidade. Às vezes, inclusive, se precisa de uma terceira pessoa nisso. É que eu falo não assim, um amante, mas um terapeuta, um pastor para ajudar naquele processo. Eu digo que o homem colhe o que ele planta. Sim. Isso independente da área. Então, se o homem ele maltrata a esposa durante anos a fio, não precisa ele vai ter o pior dela. Vai ser grosso com ela ele vai ter durante o pior anos a fio. E depois ele vai se queixar de que não tem uma esposa carinhosa Sim. em casa, uma esposa que ama, que, meu amor. Então, assim, o que ele espera? Normalmente as mulheres sem sentimentos são mais sensíveis, acredito eu. E eu acho até que é uma questão de respeito próprio, porque eu acho que o homem vai lá e maltrata, como aquele negócio, e de noite vai querer dar um cheirinho no pescoço. Não, pelo amor de Deus, é respeito próprio. Aprenda primeiro a tratar bem sua esposa para depois procurar. A mulher tem que entender uma coisa. A mulher tem que entender uma coisa de vez por todas. A mulher, ela não é coadjuvante. A Bíblia não trata a mulher assim. A mulher tem uma eminência, Paulo escrevendo às mulheres diz assim, de fato a mulher foi feita do homem em Adão, mas o homem também nasce da mulher, colocando as coisas no devido lugar. Não é? Então, a mulher tem que entender que ela não pode ser reativa. Tem mulheres que elas vivem totalmente à mercê das emoções, dos trejeitos do homem, não vive, fica refém de tudo aquilo. Então não é assim. Agora a liberdade dela, ela tem que entender que é uma liberdade que vai sendo colocada de uma forma onde ela vai conquistando isso. A mulher tem muito mais competência em persuadir do que o homem. A mulher é muito mais, eu costumo dizer quando falo sobre isso nas igrejas, digo, olha, o diabo, o Satanás, a gente vai ver isso na literatura bíblica em Gênesis, ele foi a mulher e levou a mulher a convencer Adão. Se fosse o contrário, não ia dar certo, porque Adão não ia conseguir convencer a mulher consegue, é um talento da mulher, entendeu? Então, se ela souber usar esse tato dela, não todos os problemas é fato, mas muitos problemas que ela vive no casamento dela, por exemplo, ou em outros relacionamentos de amizade, com filhos, com pais, com sogras, vão ser diluídos, ela vai conquistar esse lugar dela de honra. A mulher tem um valor que ela se dá, entendeu? E ela tem que entender que não é o que o outro diz que faz ela ser o que ela é. Ela tem que tomar uma postura diante disso. Ela tem que cultivar relações que fazem bem a ela, não dizendo que ela quer ouvir somente. Sim, mas a palavra mata. Eu conheço mulheres, e eu conheço, assim, algumas pessoas próximas a mim, eu vi situações de quando essas mulheres entraram em casamentos e a mulher era uma mulher profissional, era uma mulher ativa, e de tanto escutar coisas do marido, ela passou anos depois, assim, ela mal conseguia fazer um telefonema para falar com a pessoa, para agendar alguma coisa, ela ficava insegura, porque o marido falava tantas palavras. Sabe por que isso aconteceu, Vivi? Sabe por que isso aconteceu? Porque ela elegeu ele a ser quem diz o que ela é. É Deus que me diz quem eu sou. Só ele. Só ele. Então Deus pode usar a sua boca, falando pra mim, olha, eu gostei daquela entrevista, me fez bem, o público gostou. Ou até uma crítica, Tiago, eu acho que você está muito prolixo, podia ser mais diretivo. Então Deus fala de muitas maneiras. Agora, eu tenho que entender, aquilo que sai da boca de qualquer pessoa, que vai me matar, que vai me magoar, que vai me deprimir, não ser de um conselho, porque às vezes o conselho também entristece quando a gente toma consciência de que está errado. Então eu posso dizer, não, eu não recebo isso. As pessoas precisam entender que tem esse poder, que Deus deu esse poder a elas. Então eu tenho que entender uma coisa, aquilo que me ofende é algo que eu não dou o direito dessa pessoa mais me ofender. Eu conheço um caso de adolescente que estava apanhando da mãe, a mãe batia nele muito, e a mãe estava desequilibrada no momento, e começou a xingar ele de coisas que ele não era. E quando a mãe disse assim, teve uma hora que ela disse, você é homossexual, e ele não era, ele se ofendeu com aquilo. Aí naquele momento ele disse à mãe, nunca mais a partir de hoje eu vou admitir que o que sai da sua boca me ofenda, eu só vou receber de você os elogios. E foi assim. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram as pazes e hoje se amam. E tem um relacionamento lindo. Então ele entendeu que ele não podia mais ir no ritmo das debilidades emocionais, porque isso é contagiante. Se não for contagioso quimicamente, é contagiante. Então assim, eu não posso me deter nessa pessoa. Então, mulher nenhuma pode eleger o marido, ou seja quem for, a pessoa que me diz quem eu sou. É Deus quem diz quem nós somos. Né? E o que fazer quando o marido é turrão? Você disse que a mulher tem sabedoria, mas tem maridos que são muito turrões. Verdade. Por exemplo, um exemplo disso que a gente pode citar é a mulher que quer ir para a igreja, quer buscar uma religião e o marido não aceita de jeito nenhum. Outra coisa é, por exemplo, o marido que é muito caseiro, o marido que é bicho do mato, vamos dizer, não quer para lugar nenhum. E a mulher é uma mulher muito... As mulheres normalmente gostam, né, assim, de passear, de ir para uma praia, de ir para um parque. E às vezes tem homens, né, que às vezes por trabalhar a semana inteira estão muito cansados, no final de semana não querem ir para lugar nenhum. Outros são caseiros e ponto final, né, e não querem ir para lugar nenhum. E a mulher é muito ativa. E o que acontece quando fica naquele impasse? Ele muito caseiro,
ela muito ativa, querendo passear e tal, e todo final de semana é sempre aquela mesma história, né? Ou seja, homens que são turrões e ele tem que ser sempre da forma dele e não da forma dela. Que aí que eu falo o seguinte, um vai acabar cedendo, mas vai acabar abrindo mão de si mesmo. Para ter um suco de laranja, você tem que ter um bagaço. Às vezes, para ter algum progresso, a gente sai com algum dano. Não é como se diz os americanos, para se fazer omelete tem que se quebrar os ovos. Sempre vai haver algum dano. Não existe como educar filhos, não existe como ter progresso algum sem que tenha dano, sem que tenha dificuldades. Isso é um fato. Agora tem uma coisa. E quando o dano sempre vai para a mulher? O dano não é sempre para a mulher. Um homem desse precisa ser tratado, acompanhado, precisa de terapia, precisa de aconselhamento pastoral, ele precisa de um investimento da vida dele também. Ele não demonstra o dano, mas ele que comete suicídio depois. É ele que depois arranja uma mulher na rua. É ele que faz absurdos porque não está aguentando também aquela vida. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela tem que entender, como eu falei mais cedo, que ela não é coadjuvante. O que ela puder investir na vida dela enquanto isso é bom. Tem outras perguntas que você podia fazer. Por que ela escolheu esse marido? Mas às vezes ela não sabia que o marido era assim. Sim, ótimo. Quando ela não sabia que o marido era assim, ela tem que entender uma coisa. Primeira coisa, o divórcio não é a solução. O divórcio é a falência. Se eu entendo que o divórcio é a solução, como que um time está perdendo o jogo, o resultado é tirar o goleiro e botar mais um atacante? Claro que não. Nunca. Nunca vi um técnico fazendo isso. Não é? A solução não é o divórcio é a falência. Primeira coisa que eu tenho que entender é isso. O divórcio é a falência. Então, se eu entendo que o divórcio é a falência, tudo mais, não é, que eu posso fazer para promover esse relacionamento, eu vou fazer. Então a mulher pode perguntar, a mulher às vezes está insistindo que é o shopping, mas é que ele quer ir na exposição rural, porque é o que ele gosta. Ou ficar em casa sem fazer nada. Ou ficar em casa com ela. Então essas coisas podem ser acertadas. Uma coisa que vai ajudar muito é o seguinte, o que eu não posso olhar para o meu casamento e começar a mensurar da seguinte forma, a solução para o meu casamento é o divórcio. A solução para o casamento não é o divórcio é a falência do casamento. Nós vamos ao intervalo comercial. No próximo bloco a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta. Oh, olha quem entrou ali, é a Maria Clara. Maria Clara acabou de entrar aqui no estúdio, amanhã ela está aqui com a gente, Maria Clara, uma surpresa aqui pra gente. A gente vai ter uma culinária mirinha aqui amanhã no Hoje em Foco. Ela correu ali só vendo, passando pela portinha. Então, mas continuando, a gente estava dando risada aqui durante o intervalo comercial, mas o assunto é muito sério, né? A gente está falando aqui que o divórcio não é a solução. Aliás, eu vou até fazer uma piada que é muito mal colocada, né? Assim, pro momento, mas diz que a mulher, ela chegou no céu, e aí, né, perguntaram para ela assim, você amou o próximo? Amei, mas você se divorciou do marido. Não, mas eu segui o mandamento. Como eu não consegui amar um, eu amei ao próximo. Né? Então, seu próximo marido... Né? Eu acho que ela não foi pro céu, não. Tadinha. Não, brincadeira mal colocada. Mas quando você falou assim, amar, eu não amei, esse é o meu próximo, né? Então, mas o papo é muito sério, na verdade, né? Essa questão de divórcio. Você disse que o divórcio nunca é uma solução. Não é. Algumas mulheres, uma vez eu acompanhei uma paciente que ela estava se preparando para o divórcio. Eu parece isso. Que é uma solução. Ah, eu vou não brincar, é, né? Não é. Engraçado que existem alguns problemas que eu pergunto assim, quando eu vejo que ela está se planejando para o divórcio, eu digo assim, você acredita que sozinha então tudo vai ser mais fácil, com os filhos, com o trabalho? Aí ela diz, não, mas eu não disse que sozinha vai ser mais fácil. Eu falei que ele não me ajuda. Eu falei, se ele não lhe ajuda sozinha, então vai ser mais fácil? Mas por que sozinha? Entende assim? Porque, por exemplo, aparentemente a gente vê outras pessoas, eu conheço mulheres que já se casaram, mulheres depois que tiveram um outro casamento, sim, e aparentemente, eu não conheço como as coisas são, mas, por exemplo, às vezes a gente vê assim que ela está com uma pessoa melhor. Sim, então, e ele está com uma mulher melhor de vez em quando. Sim, então, aparentemente, eu prefiro, ao invés de investir no novo relacionamento, investir mais no meu relacionamento. Tem uma coisa que mas ambos têm que estar dispostos para isso. Às vezes uma conquista o outro, ou o outro conquista essa uma. Eu costumo dizer uma coisa, a lei de Deus, ela não é o jeito chato e retrógrado de fazer as coisas. A lei de Deus é o melhor jeito de fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo bem interessante sobre isso, bem rápido. Se você pegar o livro de Levíticos, você vai ver que o povo judeu, que caminhava no deserto, Deus instituiu uma lei para eles. Vocês têm, nojento você tem que falar, vocês têm que enterrar os seus dejetos. E as pessoas não sabiam por que fazia aquilo, mas obedeciam. Não sabiam sobre microbiologia, sobre cólera, sobre outras doenças, mas eles obedeciam. Resultado disso, povos e povos foram dizimados por questões problemas de procedência de questões sanitárias, enquanto que os judeus sobreviveram milhares e milhares de anos. Eles não entendiam por que aquilo, mas a lei de Deus era o melhor jeito de fazer aquilo.
Então, a lei de Deus tem que ser vista como o melhor jeito de fazer as coisas, e não como o jeito chato e retrógrado. Tem coisas que a gente não vai entender, como eles não entendiam porque enterrar suas fezes. Mas era o melhor jeito de lidar com a higiene, era aquele jeito, coisa que se faz até hoje. A gente tem a descarga, mas quando não se tem, os dejetos são enterrados nas fossas. Então, a lei de Deus não é o jeito chato e antigo e sem graça. Não! A lei de Deus é o melhor jeito. O melhor jeito para criar os filhos está na Bíblia, o melhor jeito para lidar entre os cônjuges está na Bíblia, o melhor jeito para lidar com os amigos está na Bíblia, o melhor jeito de lidar com o trabalho está na Bíblia. Então eu tenho que entender que o ensino de milhares de anos, que tem dado certo em quem aplica, eu quero experimentar isso para mim também, quero viver isso. Então, existem casos, a Bíblia, falando da Bíblia, a Bíblia abre para o divórcio, não é? Quando há adultério. Então, quando a mulher é espancada, ela pode se separar do marido. Quando o marido a abandona, ela pode se casar de novo. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Quem quiser saber sobre isso, leia a Bíblia. E também o próprio Cristo diz que em caso de adultério, a mulher é livre para casar-se de novo. Então, a Bíblia admite isso. Só que hoje, questões de relacionamento, de compatibilidade, são motivo de divórcio. As crianças sofrem muito com isso. A família sofre muito com isso. E como a gente já fez aqui até uma vez, você cola 2 papéis, quando você rasga, um leva um pedaço do outro. Então, divorciar não é tão simples como as pessoas pensam. Já atendi muitas mulheres divorciadas também que disseram assim, olha, eu sofro tanto e sofri menos com meu marido e podia ter reinvestido nesse relacionamento. Não existem coisas que podem levar ao divórcio? Sim. E a própria Bíblia defende. Mas existem situações que o divórcio é admitir a falência. Não é? E não vai resolver. E outra coisa, a pessoa vai criar um vício, não é? Vai entrar num círculo vicioso de começar a cogitar a separação quando não der certo. E ela dilacera as emoções dela, ela fica desequilibrada emocionalmente, fica a mulher sem se sentir, inclusive, referência para os próprios filhos. E essa ideia moderna de que a liberdade a qualquer custo é que vale a pena é algo que tem feito muito mal essencialmente. Eu atendo pessoas que, porque começaram a fazer aquilo que dava na telha delas, hoje tem problemas emocionais graves. Porque a mídia não fala das consequências de se usar droga, de se entrar em balada, de ficar com todo mundo, de beijar todo mundo, de pegar todo mundo, de trair relacionamento aberto. A mídia fala disso de um jeito, não todas as mídias. Aqui esse programa tem uma exceção, que bom, parabéns. Mas geralmente as mídias falam de um jeito responsável sobre isso. Entendi. E depois a demanda vai para o meu consultório. Entendeu? Entendi. Só uma pergunta, sim ou não? Uma pessoa sozinha é capaz de salvar seu relacionamento? Sem Deus, com Deus, às vezes é incapaz. Com Deus, é capaz. É capaz de fazer. Sim. Existe até algumas vezes, já conversei com amigas, né? Algumas assim, é porque muitas mulheres falam, eu faria qualquer coisa por meu filho, né? Assim, as mulheres fazem tudo pelos filhos, as mães fazem tudo pelos filhos. Então, quando tem a dificuldade no relacionamento, fala assim, então por que não dar mais uma chance? Por que não procurar uma ajuda? Por que não procurar ou um psicólogo da área, ou então ir na igreja tentar salvar o casamento? Porque isso vai ser o melhor que você vai poder fazer pelos seus filhos, inclusive. Mas vamos lá. Será que Deus perdoa mesmo qualquer pecado que a pessoa cometa? Né? Como é que a pessoa pode ter certeza disso? Porque muitas das nós mulheres, nós nos culpamos. Verdade. Eu acho que a culpa, na verdade, não é nem só de mulher. Todo o ser humano se culpa muito pelaquilo que já fizeram uma vez ali em sua vida. A gente vê muito, eu embora faça atendimento tanto psicológico na clínica quanto pastoral, poemênico na igreja, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, trazem culpas terríveis. Mulheres que cometeram aborto, por exemplo. O aborto, né, ele é um comportamento que ele é aversivo à mulher. É algo que traz uma culpa terrível e a mulher leva isso geralmente durante muito tempo. Agora a gente tem que entender uma coisa, que se houve arrependimento, de fato, aquilo foi esquecido por Deus. Não esquecido o fato, a cicatriz fica, mas para lembrar que eu sou sensível. Quando eu tenho uma cicatriz, a dor já passou. Mas eu lembro, eu sou vulnerável, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que saber aonde eu posso pôr a minha mão. Então, uma vez uma moça falou pra mim assim, olha, eu me sinto muito culpada, e eu não sei se meu marido, muito dada às questões da fé, e ela falou, não sei se meu marido vai me aceitar porque eu não sou mais virgem. Aí eu falei assim, olha, isso é uma coisa pra você, procure alguém maduro, para entender que depois que você comete qualquer deslize e se arrepende, você é tão curada, é tão regenerada, é tão restaurada, que para Deus não há isso que aconteceu. E eu falei para ela algo chocante, mas foi preciso. Eu falei, olha, você é tão virgem quanto a minha filha de 6 anos. Diante de Deus é a mesma coisa. Agora, o que importa é de agora em diante. E ela se chocou com aquilo. Eu falei, o seu corpo tem uma marca. Não é? Mas isso também é um sinal que reforça o perdão de Deus e o novo que Deus dá oportunidade. O mundo não dá novas oportunidades, sim, a não ser para quem tem dinheiro. Mas Deus não. Deus é um Deus que a Bíblia diz que Deus é rico
em perdoar. E tem uma coisa, os nossos pecados, eles foram punidos, todos eles, punidos em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Isaías que pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque Deus é justo e alguém tinha que pagar isso. As pessoas que não entendem isso soam como algo assim. Como assim? Não, pois é. Deus não é refém que as pessoas, do que os filósofos e psicólogos pensam dele. Então Deus fez consequências. Nós não conseguiríamos administrar todas as consequências dos nossos pecados. Seremos destruídos. Então Jesus disse, eu vou pagar os pecados dele. É o que a literatura bíblica, é o que a Bíblia diz, eu creio nisso. Então Jesus veio e pagou. Ele levou sobre si as nossas culpas. Então, as minhas culpas não estão mais sobre mim, estão sobre Jesus. Isso é libertador. Jesus disse que veio para libertar o cativo. Isso é maravilhoso, isso é uma nova oportunidade, um novo tempo que Jesus traz para aqueles que admitem que Jesus tome os seus fardos. A Bíblia diz, tem uma coisa linda, Vivi, que a Bíblia fala. Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O mundo ensina a ser manso? Não. O mundo ensina a ser humilde? Não. Por isso que as pessoas estão tão cheias de fardos e pesadas. Então Jesus diz, aprenda de mim, que sou manso e humilde, e vai achar descanso para a sua alma. Isso é tremendo, maravilhoso, e Jesus tem esse descanso para nós. E a gente vai falar muito sobre isso hoje à noite. Por mais que a gente não queira, na verdade, assim, naquele momento, né, de ira, aquele momento de raiva, por mais que a gente não queira ajoelhar ali naquele momento e orar. Entregar isso a Deus. Entregar isso a Deus. A vontade que vem, na verdade, não é essa. Mas é até bom conversar com Deus. Deus, eu não quero orar nesse momento. Deus, eu não quero Já é uma oração? Isso já é uma oração. Me ajuda, Deus. Eu sei que está sempre a parar, mas é impressionante o alívio que dá. A Bíblia diz assim, a Bíblia reconhece, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Deus sabe que a gente se ira. Outro texto diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem casais que dormem brigados. Não durma brigado, pelo amor de Deus. Não é? Não durma brigado. Se vocês não conseguiram chegar como um acordo, pelo menos se respeitem, não durmam virados um contra o outro, durmam empenhados em resolver aquilo. Isso vai ser maravilhoso para o casamento, porque cada noite que se dorme sem se resolver alguma coisa, se acumula amargura e outras coisas menores vão explodir como se fossem coisas gravíssimas. É verdade. Agora, depois que a gente percebe, né, que a gente já está vivendo algo danoso e autodestrutivo também, o que fazer? Assim, a gente tem que entender, como eu falei mais cedo, que as emoções são coisas que a gente cria, que a gente aprendeu, mas elas podem ser aprendidas novamente. Então, eu começar a escolher o que é que eu vou absorver ou não das pessoas. A gente tem esse poder, tem que exercitá-lo. Então, se um marido é um pouco grosseiro ou grosseiro, quando ele não é, eu vou receber aquilo dele. Eu vou ensinar a ele, às vezes, a ser mais doce. Entendeu? Que às vezes a reação, ela ao invés de ensinar a doçura, ela ensina a outra pessoa a ser mais obtusa, a ser mais difícil ainda. Então, eu tenho que olhar para mim, como eu falei mais cedo, e entender, essa pessoa que me machuca, eu não dou a ela mais o direito de dizer quem eu sou, a não ser quando ela me elogiar. Eu tenho que começar a me relacionar mais com as pessoas que eu sei que me amam, os meus parentes. A gente tem que se apegar, às vezes o relacionamento do casal é muito empencado um no outro. Eu preciso me relacionar mais com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os irmãos da igreja, da congregação. Isso vai me fortalecer. Porque existem mulheres também que elas são tão reféns da posição do marido que elas não têm outros relacionamentos. Não têm amigas, não têm amigos, não têm irmãos em Cristo, não lida com os filhos. Ela é tão refém do que o marido diz que ela inclusive faz dele o algoz dela. Então a gente pode parar tudo isso e começar a admitir ter uma vida diferente, uma vida nesse ritmo que Jesus ensinou e propôs, entendendo, eu sou responsável pela minha história. Eu não vou entregar isso a ninguém. Eu vou escrever e eu vou voltar a ser protargonista dela. Então eu gostaria que você fizesse o convite agora, hoje à noite. Hoje à noite na Igreja Esperança, não é? Nós vamos estar ali juntos às 19 horas. Né? Se você quiser mais informações, você pode não sair da igreja e estaremos juntos trabalhando nesse tema. A Igreja Esperança fica ali no banco, no bairro São Caetano. No bairro São Caetano. Passando ali a prefeitura, segunda... Muito fácil, direita, por ali, né? Todo mundo sabe formar uma grande igreja. As pessoas vão saber a referência. Pronto, então muito obrigada. Então, disponha, alegria estar aqui. Estarei lá, então, escutando a palestra, então, com certeza que é uma coisa que, inclusive, está aqui, né, na revista Cláudia também, Coração Mais Leve, para que todos nós possamos sair com o coração mais leve. E nós vamos ao intervalo comercial. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Alegria você sabe aqui. disso, né? E com certeza as pessoas que nos assistem também sempre elogiam muito a sua participação aqui no Hoje com todas lá hoje à noite conosco. Ótimo. E nós vamos ao intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar sobre um pouquinho de cinema, já que o final de semana está chegando. Então não sai daí que nós voltamos já.